uma música assim que me inspira, me dá paz e realmente harmoniza o ambiente. Eu gostaria que a gente fizesse novamente uma meditação enquanto toca a música. Se tiver algum de vocês com problemas interiores, pensem nessa música, na letra, e pensem na luz interior de vocês, porque nós temos aqui hoje realmente irmãos caridosos, cuidando de todos os ambientes que estão funcionando. Para os videntes, à minha direita vai estar um chinês, e à minha esquerda vai estar um outro mentor, meu mentor espiritual, que ele tem um perfil meio assim, meio de inglês. Eu gosto muito de brincar com ele, e ao invés de cima do mundo, o que você quer ser na vida espiritual. Então eles vão estar sempre atentos, porque nós vamos também, no decorrer desse trabalho, nós queremos fazer também com vocês um trabalho de aplicação de energias positivas a todos nós. Então, nesse momento, ela toca a música e eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre ela para a gente poder começar os nossos trabalhos. Vamos suspender e nós talvez façamos no final esse trabalho. Muito bem. O nosso tema de hoje, antes de tudo, boa tarde a todos, né? E mentalizemos sempre que nós estamos em um tratamento espiritual. O nosso tema de hoje é médiuns e mediunidade. Como o tema é mediunidade, não poderíamos deixar de mencionar uma das primeiras citações relacionadas a essa faculdade, que podemos encontrar no livro sagrado da Bíblia, mais especificamente no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 11. Lá encontramos uma intrigante passagem quando Moisés impõe uma série de proibições. Não se encontrará entre ti quem consulte feiticeiros, feiticeiras, encantador de encantamento, nem mágico. E no final do versículo, Moisés diz: nem quem consulte os mortos, nem quem consulte os mortos. O verbo utilizado no texto em hebraico é o verbo darash, que significa indagar, perguntar ou consultar quando se refere ao contexto de uma
numa conversa. Porque o legislador do povo hebreu, o missionário, que estabeleceu a primeira revelação, que trouxe ao mundo os alicerces da revelação espiritual, faria consultar no último dos seus livros, pertencente ao Pentateuco mosaico, a proibição de consultar os mortos. Por quê? Inicialmente é preciso recordar que o direito das proibições possui uma regra, de modo que não se proíbe algo que é impossível de acontecer. De modo que essa proibição de Moisés é, na verdade, uma grande revelação da imortalidade da alma. Toda é verdade. Ninguém proíbe nada que não se possa proibir. Correto? Então, aqui está a ligação da imortalidade da alma. Moisés não proibiria a consulta aos mortos se os mortos não pudessem ser interrogados. O direito só proíbe condutas consideradas nocivas se essas se fizessem parte do cotidiano, ou seja, a proibição significava que o povo hebreu tinha o hábito de consultar os mortos sobre os mais diversos assuntos, hábito talvez adquirido no Egito, na Suméria ou através de outros povos do Oriente. É aqui, então, que nós encontramos o primeiro marco da revelação sobre a imortalidade da alma. É o primeiro passo, não é? Nós estamos referindo ao livro sagrado da Bíblia. No Velho Testamento, que se encontra no Velho Testamento, não se deve consultar os mortos. Mas por quê? Porque Moisés proibiu. É preciso recordar que cada estágio da evolução humana exige um missionário, um obreiro com características próprias. Na época de Moisés, vamos encontrar a humanidade exigindo um legislador severo, disciplinador, duro, que oferecesse uma série de proibições. Assim, como a usura da Idade Média pediu Francisco de Assis, assim como o intelectualismo do século XIX pediu alguém do porte de Allan Kardec, assim como no nosso século agora pediu-se o Steve Jobs para mudar a comunicação no mundo, aquele tempo de infância espiritual pediu alguém como Moisés, um legislador forte. Na questão 274 do livro Consolador, perguntaram a Emmanuel qual era a intenção de Moisés no livro do Deuteronômio, recomendando que ninguém interrogasse os mortos para saber a verdade. Emmanuel responde: antes de tudo, é preciso considerar que a afirmativa tem sido objeto de injustas e de largas discussões por parte dos adversários da nova revelação. E acrescenta mais: as expressões sectárias, todavia, devem considerar que à época de Moisés não se comportavam as indagações do invisível, porquanto o comércio com os desencarnados se faria com material humano excessivamente grosseiro e inferior. O comércio. Por que isso? O porquê do benfeitor Emmanuel ter utilizado a expressão comércio com os desencarnados? Vamos encontrar a resposta em uma outra obra, o livro Mediunidade e Sintonia, psicografada quase 30 anos depois do livro Consolador. Quase 30 anos depois do livro Consolador. Emmanuel adverte
que o movimento é de intercâmbio. Ou seja, se o homem recebe o concurso dos espíritos benfeitores, preste atenção que isso é palavras de Emmanuel, é natural que estes esperem igualmente do homem algo em troca. Algo em troca. Nada existindo sem que haja alguma permuta. Olha, isso aqui é muito importante para nós espíritas que estamos querendo implantar o espiritismo no Canadá. Se nós doamos poucos, recebemos pouco, não é verdade? Se nós doamos muito, vamos receber muito. É a lógica. E às vezes a gente pensa que o mundo espiritual tem a obrigação de atender às nossas necessidades, e tudo bem. Não é? É obrigação, é dever dele. Nós não temos deveres com o mundo espiritual. Somos espíritos. Ou como no Canadá, a maior parte é fantasma, não é? Na Norte América, hoje é dia de Halloween, não é isso? Então diz o Espírito a mim, quando o povo daqui morre, a primeira coisa que eles veem é Halloween na frente deles, né? Por quê? Porque são fantasmas. E o pessoal brinca de fantasma, quando o pessoal morre, vai vir fantasma na frente dele, até que ele se dê conta que ele é um espírito. Emmanuel utilizava a expressão comércio no sentido de intercâmbio espiritual, de troca. Toda vez que o encarnado entra em contato com o mundo espiritual, há um fenômeno de intercâmbio. Toda vez que entramos em contato com o mundo espiritual, temos o intercâmbio. Nós encarnados temos as nossas expectativas, mas o mundo espiritual também tem as suas. Ou seja, se nós esperamos algo dos espíritos, eles também esperam algo de nós. Emmanuel falando. Esperam algo de nós. Reportando-se à época de Moisés, há mais de 3.000 anos, quando a humanidade ainda se encontrava em uma fase ainda infantil, seria bastante perigoso permitir esse intercâmbio, porque os homens ainda padeciam de uma infantilidade espiritual, pois procuravam os espíritos para indagar em questões corriqueiras profundamente ligadas à matéria. O que vale ressaltar que aquele comportamento não difere muito do que ocorre nos dias atuais. Não difere muito. E naquela época era pior. Caio Júlio César, por exemplo, quando ia para as suas batalhas, levava os seus adivinhos para ver onde estavam os inimigos. Os persas também. Caso um adivinho não acertasse, sabe qual era a solução dele? Sabe? Alguém sabe? Decapitava. Olha que tristeza. Aí a gente volta atrás, né? O comércio, né? Então, o povo não estava sensibilizado para as profundas questões espirituais. Jesus chegou para dirigir as potências da alma rumo à ascensão espiritual. E assim o mundo prossegue na sua marcha ascensional. Encontramos no livro do profeta Joel, capítulo 12, versículo 28 a 32, na Bíblia, a grande promessa de que nos tempos finais o Criador derramaria seu Espírito sobre toda a carne. O Criador derramaria sobre o Espírito toda a carne. Os velhos jovens teriam sonhos, visões, e a luz da espiritualidade alcançaria o mundo dos encarnados. Na Bíblia. O Velho Testamento é rico em informações espirituais. E o Novo muito mais ainda. Na questão 382 do livro Consolador, pergunta ao Emmanuel, novamente, qual era a verdadeira definição de mediunidade, e ele responde: mediunidade é aquela luz que será derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre. A mediunidade é atributo do Espírito, patrimônio da alma imortal. Patrimônio da alma imortal.
elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que esta se encontre ligada aos princípios evangélicos, na sua trajetória pela face do mundo. Aqui nós estamos separando duas posições da mediunidade, que todos somos médiuns, essa que é a verdade. Não é? Mas estamos separando o positivo do negativo. Nos tempos de transição, em que a Terra se preparava para alçar voos rumo ao mundo de regeneração, surgiu o Consolador prometido, esclarecendo sobre o fenômeno mediúnico para todo mundo, como sendo aquela luz, o dia prometida para a humanidade, para a carne. Para a carne. Aqui encontramos mais uma vez uma expressão idiomática do hebraico, ao chamar todo encarnado de carne. O Velho Testamento, ao mencionar o termo carne, na verdade, quer expressar a fragilidade humana, a fragilidade do corpo físico, a fragilidade de todas as construções humanas que são perecíveis e que estão sujeitas à lei de renovação. Todos nós haveremos de passar pela crise do túmulo, pelos portais da morte, até que um dia alçarmos a espiritualidade gloriosa. Até um dia alçarmos a espiritualidade gloriosa. Por isso não brinque com fantasmas. Não é? Todos somos espíritos. A mediunidade é essa fresta de luz que se abre, essa porta de esperança para toda a humanidade. Não haveria a construção da ética, da própria espiritualidade, se não fosse a mediunidade que nos garantisse a certeza da imortalidade da alma, do intercâmbio. Mas, após os tempos de Moisés, o próprio Cristo em pessoa vem ao mundo trazendo o Evangelho cheio de riquezas de manifestações espirituais. O Evangelho é espiritualidade pura, é espírito puro. Tudo do Evangelho, do Novo Testamento, é espiritualidade pura. Jesus faz grandes obras. Lembro aqui a mulher que tinha um fluxo há já 12 anos e nada acontecia, os médicos da época não encontravam solução. E Jesus, passando com a multidão, sendo espremido pela multidão, vira-se aos discípulos e disse: quem me tocou? E Pedro, tinha que ser Pedro, não podia ser outro. Mestre, tanta gente lhe apertando aqui, o senhor dizer que alguém lhe tocou? Ele disse: saiu virtude do meu corpo. Pedro é engraçado, a história dele é maravilhosa. Ele crê e descrê nas coisas, até se tornar um grande apóstolo. E todo mundo se afastou e aquela mulher ficou tremendo, olhando para o mestre e disse: fui eu que fiz isso, Senhor. Ele olhou para aquela mulher, ela achava que ele ia chamar a atenção, brigar com ela. Ele disse: levanta-te, criatura, vai que a tua fé te salvou. Bonito, não? Vai que a tua fé te salvou. Então, exemplos maravilhosos que nós temos dentro do Evangelho. Mas, o Evangelho é espiritualidade pura, como já falamos. É a palavra eterna das leis divinas, falando ao coração dos seres humanos. Pelos relatos do Evangelho, Jesus lida com o fenômeno mediúnico muitas e muitas vezes. E talvez o fenômeno de maior grandeza no Novo Testamento seja a sua transfiguração. Seja a sua transfiguração. Alguém conhece isso? Já leram sobre? Já?
a sua transfiguração no Monte Tabor, lá na Palestina. Jesus subiu ao monte com os 3 dos seus discípulos para orar: Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. E enquanto ele orava, a aparência de seu rosto tornou-se branca, refulgente. Ele transfigurou-se diante deles, dos apóstolos, e o seu rosto resplandeceu como um sol, e as suas roupas tornaram-se resplandecentes. Deve ter sido muito bonito isso, não? Extremamente branca como a luz. E eis que ele aparece Moisés. Moisés aparece, o cara que proibiu lá na frente, olha, né? Moisés e Elias. E quem conhece a história, Elias era João Batista na época de Jesus. Tinha acabado de ser decapitado e o cara já estava ali do lado. Moisés e Elias, os dois, olhando para o mestre. Como é que pode isso, né? Espiritualidade pura, espírito puro, né? E começaram a falar com Jesus sobre a saída dele de Jerusalém. Pedro e o que estavam com ele, acabunhados pelo sono, preguiçosos, né? Gostam de dormir, ou comem ou dormem. Viram os 2 varões que estavam de pé com Jesus. E ele olha para o mestre e diz: Rabi, Senhor, é por estarmos aqui. Se queres, farei 3 tendas. Olha, o cara já pensou no rolo tipo, cadeia de jantar e tudo mais. Construtores e tudo mais. Né? 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Aí vinha um T-Roto atrás. Né? McDonald's, todo mundo. Né? E enquanto falava, se fez uma nuvem luminosa, cobrindo todos. E eis que da nuvem se fez uma voz dizendo: Este é meu filho amado, o eleito, no qual agradei. Ouve-o. E os discípulos, ouvindo aquilo, caíram com suas faces por terra. E tiveram grande medo. Logo após o fenômeno, Jesus aproximou-se e tocou-os, dizendo: Levantai-vos e não temais. Eram muito medrosos. A história dos discípulos de Jesus é uma maravilha. Ou estavam brigando, nós já falamos sobre isso, temos um trabalho muito grande sobre isso, que eles brigavam entre eles para ver quem ficava perto de Jesus, quem entrava na cidade junto com ele. Todos queriam ser bons. E o mestre ficava a pensar: o que é que eu tenho do meu lado? Mas ele mudou todos eles. O que é mais bonito é que ele muda todos eles. Tendo olhado em redor, não viram mais ninguém, senão o próprio Jesus a sós com eles. Enquanto eles desciam do monte, Jesus ordenou-lhes que a ninguém narrasse o que tinham visto, dizendo: a ninguém digais a visão, até que o Filho do Homem se levante dos mortos. Presta atenção para isso aqui, hein? Até que o Filho do Homem se levante dos mortos. Eles então se calaram e não disseram a ninguém nada do que tinham visto, perguntando uns aos outros o que é levantar dos mortos. Esta passagem está em Mateus capítulo 17, versículo 9, e Marcos capítulo 9 da Bíblia. Porque mais uma proibição. Moisés já havia proibido de forma categórica o intercâmbio espiritual. Aqui no Velho Testamento, aqui no Evangelho, começa o processo de abertura diante de um fenômeno espetacular de transfiguração do próprio Cristo, de aparição de Moisés e de Elias. A aparição de Moisés e Elias, que era, na verdade, João Batista, decapitada por tempo. Os 2 grandes profetas da primeira revelação. Jesus pede descrição, pede prudência,
deixando uma lição imortal para todos nós de que mediunidade é algo sério, que exige seriedade, exige discrição e exige prudência de todos nós. É isso que o Mestre quer, que exige isso de todos nós. Mas aqui também se iniciava um trabalho paulatino de abertura da mediunidade para a humanidade. Jesus não começa abrindo a mediunidade de forma generalizada. Ele abre primeiro para 3 dos seus apóstolos e diz a eles: aguarde a minha desencarnação. É claro que ele não usou essa palavra naquela época, desencarnação. Usou a expressão idiomática, que seria levantar dos mortos, porque morrer em hebraico há uma expressão idiomática que diz que morrer é deitar-se e, portanto, desencarnar, entrar em contato com a espiritualidade é levantar-se novamente. Ele pede que todos aguardem a comprovação da sua imortalidade para o fenômeno que se espalhasse entre o seu colégio, até que o fenômeno se espalhasse entre o seu colégio apostólico, com 3 e depois entre os 12. Jesus tem esse cuidado de colocar as coisas no seu devido lugar, calmo, analisando friamente e ao longo do tempo. E às vezes nós queremos coisas de imediato, não é? Nós queremos que as coisas aconteçam hoje, se for possível. Amanhã já é muito tempo. Como se dá isso? Esse processo de abertura se dá com um fenômeno que ocorre em Jerusalém após a crucificação do Mestre, no dia de Pentecostes. Pentecostes, na verdade, era uma festa da agricultura, onde todos se reuniam para festejar. No livro de Atos, capítulo 12, versículo 1 a 5, na Bíblia, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar, em que a reunião era feita junto com o Mestre, quando estava vivo. E nesse dia eles estavam com Maria, tinham voltado a se reencontrar com Maria. E de repente veio do céu um som semelhante a uma ventania violenta e encheu toda a casa onde estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, línguas de fogo, as quais pousaram sobre cada um dos apóstolos. E todos ficaram repletos do Espírito Santo. E começaram a falar em diversas línguas. Aqui é usado o verbo pousar, dizendo que cada língua pousou sobre cada apóstolo. E eles então começaram a falar em diversas línguas. Este texto tem uma carga simbólica, pois os 12 apóstolos estavam representando 12 nações, pois se acreditava na época que a humanidade poderia ser resumida em 12 povos representando a universalidade das nações. E muitos ali estavam. E é um outro fenômeno maravilhoso, porque povos daquelas nações ali ficavam impressionados vendo aqueles homens falar suas línguas, seus idiomas. E muitos diziam, eles beberam demais, tomaram muito mosto, né? Muito vinho. E não era isso. Era a força do Espírito Santo. Era a mediunidade se expandindo do estreito círculo de 3 apóstolos para 12, que começavam um trabalho de educação da humanidade, representado ali pelas 12 nações, entre elas Roma. Era um trabalho gradativo, sob a direção criteriosa de Jesus.
com um bem elaborado plano de trabalho a ser conduzido por ele de forma firme, com obreiros preparados pelo mestre, num esquema cronológico pré-estabelecido há vários milênios atrás. Há vários milênios atrás. Olha que não se fala no mundo espiritual, hoje e amanhã se fala em milênios. Olha, daqui a 3 milênios você vai encarnar não o Roberto mais, viu, Roberto? Você vai encarnar o Manuel lá na frente. É o que Emmanuel vai nos revelar no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 10. Essa passagem na vida dos apóstolos. Simão Pedro destaca-se e esclarece que aquele fenômeno, no dia de Pentecostes, tratava da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Até aquele momento, os discípulos eram frágeis, indecisos, mas daquela hora em diante, quebraram as influências que sentiam do meio que viviam, o medo, principalmente. O poder de Jesus havia se manifestado, estabelecendo então a era da mediunidade, ali, que seria o alicerce de todas as realizações e ensinamentos do cristianismo através dos séculos vindouros. É preciso frisar que até o Pentecostes nós vamos encontrar Simão Pedro que, negando a Jesus, negava, corria com medo, dizer que ele era amigo de Jesus. Vamos encontrar apóstolos que fogem, porque quando Jesus foi preso, todo mundo desapareceu perto dele. Ninguém conhecia mais o mestre, todos fugiram. E às vezes acontece muito entre nós nos nossos dias. Eu me lembro de que eu cheguei a algum lugar e cansei de ver pessoas negando sua própria religião, dizendo que eu sou cristão. Dizendo, não, mas qual é a sua religião? Eu sou cristão. Bom, cristão todos nós somos. Porque cristão, na verdade, a tradução é pequenos cristos. Né? E qual é a diferença? Qual é a sua religião? Então as pessoas negavam. E eu me lembrava muito da história de Pedro, né? Que foi o primeiro a negar o mestre. Até aquele momento, voltando, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas daquela hora em diante, quebraram as influências que sentiam do meio em que viviam. O poder de Jesus havia se manifestado, estabelecendo então a era da mediunidade, que seria o alicerce de todas as realizações e ensinamentos do cristianismo através dos séculos vindouros. É bom repetir isso, os séculos vindouros. É preciso frisar, novamente, que até o Pentecostes nós vamos encontrar a Simão Pedro que nega o mestre, vamos encontrar apóstolos que fogem, indecisos, inseguros, tristes, abatidos com o fenômeno da crucificação. Abatidos com o fenômeno da crucificação. E era realmente era estarrecedor. Porque quando nós olhamos nos dias atuais, o que aconteceu na Líbia, que a internet mostrou, e eu fiquei pensando como foi Jesus na época. Eu fiquei pensando, gente, a barbaridade que fizeram com aquele homem, né, que todos vocês já viram na internet, então, e que naquela época não tinha internet, o que não fizeram com o Cristo, né? Pisar, enfim, rasgar a roupa do homem, e devem ter feito tanta coisa que não foi só carregar aquela cruz, e nem só ser açoitado pelos soldados romanos, porque tinha gente pagando no mercado, quando ele açoitou todo mundo lá, pagaram no mercado para alguém matar aquela pessoa que chegava do deserto. Então, boa coisa ele não passou também. Se a gente juntar tudo hoje, a gente tem mais ou menos uma ideia do que o cara passou. Né? Pensa-se, né? Porém, no dia de Pentecostes, Jesus, comunicando o seu poder divino, convocando as falanges de espíritos que dirigiam e dirigem o orbe, infunde em seus apóstolos as poderosas energias espirituais. Daquele momento em diante,
encontramos homens e mulheres que entrariam nas arenas dos círculos romanos, enfrentando os leões, assistindo seus filhos serem assassinados, doando suas vidas sem medo e em prol da divulgação do cristianismo. É um maravilhoso fenômeno da mediunidade que nos torna espiritualizados e, portanto, potencializa as nossas forças, tornando-nos capazes de enfrentar todas as dificuldades, porque todos nós aqui sabemos, que a imortalidade da alma é a nossa dádiva divina, a nossa herança maior. Vós sois deuses, somos imortais. Todos somos deuses dentro de nós, somos imortais. Vamos e voltamos, não é? Cumprindo muitas vezes provas e expiações, nos perdoando lá em cima, e aqui vamos dar os nossos testemunhos. A partir da comunicação do mundo espiritual superior com o colégio dos apóstolos, o cristianismo se desenvolveu no mundo. Jesus convoca seus 12 discípulos, deu-lhe virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. Lucas capítulo 9, versículo 1 da Bíblia. Jesus deu poder a todos os seus discípulos. Logo, todos somos discípulos. Podemos fazer maravilhas se quisermos. Podemos passar o dia citando figuras do cristianismo que, através da mediunidade, ergueram obras grandiosas de benemerência no mundo, sempre orientadas pelo mundo. Um momento só, que eu acho que eu fiz um negócio dele. Eu bati nisso aqui. Isso. Desculpa, gente. O que seria de nós, organizações espíritas, se não fosse o amparo, a proteção e a orientação do mundo espiritual? A força maior procede da espiritualidade superior. E nesse projeto grandioso de dilatação da mediunidade, prestamos a nossa homenagem aos 12 apóstolos, pois é a partir deles que iniciou esse trabalho tão grandioso. Esse trabalho, durante a história do cristianismo, tem seu curso e encontra um momento crucial da história do cristianismo, é quando Paulo de Tarso começa a divulgar a mensagem do Evangelho para o mundo conhecido da época. Paulo de Tarso. Se nós formos olhar para trás, a vida, quase todo mundo aqui conhece a vida de Paulo de Tarso, né? Ele fazia suas viagens, andava a pé, não tinha Mercedes-Benz, né? Não tinha Nissan, não tinha Volkswagen, né? Então, era a pé que a turma andava. E outra coisa, a pé mesmo, descalço, porque para andar na areia do deserto, o chinelo no pé não tem que ande. Divulgando as lições do Evangelho, até que chegou um momento em que ele sentiu-se incapaz de atender todas as comunidades, pois os grupos cresciam, como também suas dificuldades e dúvidas se multiplicavam. Pedro não gostava de Paulo, porque ele já achava ele falso, porque quando ele está ainda como oficial romano, ele mandou cercar a igreja do caminho e não deixar entrar ninguém. Ele corre atrás de Ananias, porque vai socorrer a sua amada Abigail.
E ele então queria matar Ananias. E todos sabiam disso. Então ninguém acreditava em Paulo. Paulo, quando a sua época de transição, como Paulo, ele teve grandes momentos na vida dele. Quando não estava pregando, estava preso. O tempo que ele deu mais de uma cidade, prendiam logo ele, porque ninguém acreditava nele. Na verdade, ele era um falso apóstolo para a época, quando aconteceu o fato, né? E o coitado já tinha se redimido, ele já tinha se modificado, mas como trazer na testa? Ninguém traz nada na testa, né? E ele tinha que dar o testemunho. Ele fazia suas viagens a pé, divulgando as lições do Evangelho. Até que chegou um momento em que ele sentiu-se capaz de atender a todas as comunidades, que elas se multiplicavam, cresciam, aquelas dificuldades todas. Certo dia, temendo não estar à altura da tarefa que lhe havia sido confiada, temendo não corresponder às expectativas que Jesus havia depositado nele, o apóstolo dos gentios, conhecido pela sua força, pelo seu poder que tinha, não aguentou. Apóstolo Paulo chora. Chora copiosamente como criança, mergulhando em pranto copioso. Quem aparece para ele? Adivinha? Quem aparece para ele nesse momento? Alguém sabe? Vai ganhar um biscoito daquele lá do nosso amigo. Hein? Alguém sabe? Jesus! Jesus! Pode pegar o biscoito lá. Jesus aparece para ele. Agora vamos prestar atenção para isso aqui. Porque às vezes a gente acha, eu estou todo choroso, dolorido, eu vou morrer, né? Então a gente quer o quê? Quer que alguém venha nos afagar. Coitadinho, né? Presta atenção para isso. Apareceu na igreja de Corinto a figura de Jesus, o mestre que havia aparecido para Paulo nas portas de Damasco, quando apontou os caminhos dolorosos que ele deveria percorrer, a fim de expandir as imperfeições de sua própria mente, surgiu para indicar o quê? Novos caminhos. Novos caminhos. Não vê, tadinho, Paulo, não chora, para de chorar. Não. Mestre tem duas lições maravilhosas, essa de Paulo e de João Batista. Quando João Batista manda perguntar para ele, vem cá, é você mesmo que veio, ou vamos esperar por outro? Ele só mandou dizer, nem mandou dizer, chamou os discípulos de João Batista, que vinham dar o recado, e fez curas maravilhosas, e disse, volta a João Batista. E eles vão voltar e contaram para João Batista o que viram. E ele seguiu o seu caminho. O pessoal dizia, mas por que esse cara tinha tanto poder, não tirou o primo que eram primos? Não tirou o primo da cadeia? Cada um de nós temos uma missão no mundo. Eu não posso tirar as dores de vocês. Vocês é que tiram as suas próprias dores. Nós médios apenas auxiliamos o seu caminhar, como um técnico no esporte, o cara correndo e a gente ajudando a caminhar. Nada mais é possível fazer. Então o mestre não vinha mais chamar a atenção, vinha agora para apontar um novo trabalho e diz para Paulo, isso aqui é interessante. Vamos ver se vocês adivinham também. Não se agaste com as necessidades do trabalho. Não se agaste com a necessidade do trabalho. Usa os poderes do Espírito. Usa os poderes do Espírito. O que ele disse aí? O que ele disse aí? Usa o poder do Espírito, não foi? Aí todo mundo vai correr para os centros espíritas, né? Porque achar que os espíritos são obrigados a fazer as coisas, não? É isso?
É verdade? É? Não. Usa o poder do teu espírito. Faltou o teu. O teu espírito. Não te cansa com o trabalho. Usa o poder do teu espírito. Porque o Paulo, coitado, já estava sofrendo demais. Ninguém acreditava nele. Por onde ele passava, era só dores. A angústia lhe dominava. O desespero carregava dentro da sua alma. Porque ele queria que todos acreditassem que ele não era mais aquele Saulo. Então ele ficava se expondo demais à matéria. E Jesus disse, poxa, cara, caminho diferente. Usa o teu espírito. Né? Usa o teu espírito. Aqui é preciso salientar que Jesus estava conversando com o maior divulgador do seu evangelho. Aquele que seria responsável pela universalização da mensagem cristã. Aquele que seria o mensageiro do Cristo na evangelização do seu evangelho. Isso deve muito a Paulo isso. Paulo de início não entendeu o que Jesus falava. Não entendeu. E pouco de nós iríamos entender. De início, e a voz prosseguiu com brandura. Poderás resolver o problema. Olha só. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Vai para um quartinho, senta, escreve, né? Tu não apanha muito lá fora, não é verdade? Em meu nome. Os de boa vontade vão entender. Eles saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário. Isso é muito importante. Do missionário. Mas no conteúdo espiritual do seu verbo. Da sua exemplificação de vida. De vida. Está aí. Às vezes, não é preciso que esteja presente ali. Mas basta ter algo que justifica. Não é? Se nós íamos ter aqui Chico Xavier falando, todos iam morrer, nós íamos ter Divaldo Franco falando, nós só íamos ter o Kiko e tudo mais, porque eles tinham que estar presentes para falar. Mas tem os livros que deixam as mensagens. Aí vem Jesus. Doravante permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te os meus ensinamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Estevão. Complicado, não? Quem foi Estevão? Alguém sabe? Não sabe? Foi o primeiro a ser decapitado por Paulo, por ordem de Paulo. Ele mandou decapitar o Estevão, que era irmão da sua grande amada, Abigail. Olha o que Jesus fez, não é? E olha que o Estevão próprio fez, a humildade já com o espírito, não é? Ficar ao lado, ficou vítima e algoz juntos trabalhando. Incrível, não? Olha o que é o poder do mundo espiritual. Não tem caridadezinha de piedade, não. Vai e cumpre a tua missão, não é? Ali estava o fenômeno da psicografia. Jesus colocava Estevão, aquele que foi o primeiro mártir, que foi condenado e executado pelo próprio Paulo, colocando verdugo e vítima lado a lado, mas agora em um contexto bem diferente. Daquele momento em diante, caberia a Estevão interpretar os pensamentos de Jesus e transmitir a Paulo. Sempre que Paulo ia escrever, se acercava dos seus colaboradores, ditando aquilo que o espírito de Estevão soprava pelas suas vias da intuição.
pela via da intuição. Paulo não escrevia, tinha uns escrivãos para isso. Surge na terra o intercâmbio do Cristo com a esfera dos homens através da escrita. Diz Emmanuel no livro Paulo e Estevão que é o próprio pensamento do mestre que começa a se materializar nas epístolas de Paulo, utilizando a linguagem, as expressões culturais da época. É preciso reconhecer que é um invólucro, uma embalagem, mas a essência do pensamento é do próprio Cristo. Pode-se dizer que a epístola aos Coríntios é um dos primeiros trabalhos de mediunidade que o cristianismo tem notícia. Ali Paulo se utilizou de sua faculdade de intercâmbio com os espíritos, sendo suas cartas veículos valiosos para a divulgação do cristianismo. Jesus conclamou o apóstolo da gentilidade a abrir as comportas da própria alma e entrar em contato com o mundo espiritual, recebendo as orientações dos espíritos para a difusão do Evangelho. Emmanuel que dá o recado. O movimento da divulgação do cristianismo vai seguindo até o século XIX, com a implantação da codificação espírita por Allan Kardec. No livro Missionário da Luz, capítulo 9, psicografado por Francisco Cândido Xavier, há um relato sobre uma palestra proferida pelo benfeitor Alexandre no mundo espiritual. O curioso é que foram levados a essa reunião durante o sono físico não somente irmãos espíritas encarnados e desencarnados, mas também irmãos encarnados chamados, conceituados como espiritualistas, que desenvolviam atividades relacionadas à mediunidade. E em sua explanação advertiu o benfeitor que a possibilidade de comerciar emoções, expressão já utilizada por Emmanuel no livro Consolador, não representa de modo algum a realização espiritual imprescindível à edificação divina em cada um de nós. Porque o problema da glória mediúnica não consiste em ser instrumento de determinadas inteligências, mas ser instrumento fiel da divindade, do Criador e de Jesus. Para que a alma encarnada efetue semelhante conquista, é indispensável que desenvolva seus próprios princípios divinos. O que o benfeitor estava querendo dizer com isso? A resposta encontramos no prefácio feito por Emmanuel no livro Nos Domínios da Mediunidade, dizendo que a mente de cada um de nós é instrumento das forças com as quais sintonizamos, sendo nós responsáveis pela aquisição dos princípios ditados por Deus. Sintonia. Sintonia. Aonde nós estamos, as nossas sintonias também estão, positiva e negativa. O criminoso é instrumento de forças criminosas do mundo espiritual. Assim como o caridoso é instrumento das forças da bondade espiritual. Se nós buscamos nossos amigos espirituais, procurando orientação, eles também nos buscam à procura de instrumento para poder concretizar na terra os seus propósitos do Cristo. É o intercâmbio entre os reinos físico e o espiritual. Não há mediunidade gloriosa sem edificação espiritual íntima. Alexandre prossegue. Em sua palestra, diz que a mediunidade constituiu um meio de comunicação e o próprio Jesus afirma: eu sou a porta. Olha que ligação. Se alguém entrar por mim, será salvo. E entrará, sairá e achará pastagem. Porque a audácia incompreensível, imaginais a realização sublime, sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor. Ouve-me, irmãos meus, se vos dispordes
ao serviço divino, não há outro caminho senão Ele, Jesus. Ele detém a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável da vida. Não existe outra porta para a mediunidade celeste, para o acesso ao equilíbrio divino, que anelais no recôndito do santuário do teu coração. Somente através de Jesus, vivendo-lhe as sublimes lições, alcançareis a sagrada liberdade de entrar no domínio da espiritualidade e dele sair, conquistando o pão eterno que vos saciará a fome para sempre. Se o Cristo, sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação. Simples meio de comunicação. E nada mais. Mera possibilidade de informação como tantas outras. Vamos lá na cartomante, adivinhamos, né? Procuramos saber que data nasceu, que data morreu, qual amor que vai ter. São meras informações. Já a nossa mediunidade com Jesus nos leva para campos sublimes de informações importantes para a evolução do mundo. É isso que é a grande promessa que tem. Não existe outra porta senão para a mediunidade celeste, para o acesso ao equilíbrio divino, que anelais no recôndito do santuário do coração. Não existe. A mediunidade é simples meio de comunicação e nada mais. Mera possibilidade de informação, como já falamos. Tantas outras, da qual poderão assenhorar-se também os interessados em perturbações, multiplicando presas infelizes. Lembrai-vos, contudo, de que a lei divina jamais endossou o cativeiro, nunca sancionou a escravidão. Esqueceste a palavra divina que pronunciou: vós sois deuses. O que ele está querendo dizer é que entrar em contato com o mundo espiritual não resolve os problemas transcendentais da alma humana e que há riscos na mediunidade sem orientação segura de Jesus. Você pode adentrar nas esferas espirituais e não voltar em sã consciência. Você pode iniciar o intercâmbio com a espiritualidade, mas ser vítima e ficar preso de inteligências sombrias que vão escravizar a sua mente, o seu raciocínio. Por isso, aquele que deseja entrar nas esferas espirituais e regressar com proveito, buscando a luz e trazendo-a para dentro de si, de sua mente, precisa reconhecer que a mediunidade sem Jesus é um dos maiores riscos que a humanidade tem nas suas mãos, comparando até a explosão de uma usina nuclear, como ocorreu no Japão há pouco tempo. É isso. A mediunidade sem Jesus, ela é risco. Porque, como dissemos, poderá ter muitas coisas nesse caminho e você se perder porque acha que está fazendo tudo certo, não é? Temos conhecimento de casas espíritas no Brasil, por exemplo, que cobram até para falar com os guias espirituais. Hoje eu vou falar com o preto velho, R$40. Hoje, amanhã eu vou falar, mas antes de falar com o preto velho ou falar com outro espírito, tem que tomar um banho de floral, como disse uma amiga minha. Eu tenho que pagar R$15 pelo floral. E depois R$40 para falar com o espírito. Gente, nós temos que ter bom senso da coisa. Até mesmo todos nós que vamos às casas espíritas, é a gente olhar como funciona. Não dá muita ênfase a essas coisas. Nós temos que procurar meios, ambientes saudáveis, onde o equilíbrio, que você vê que há responsabilidades, não é? Que você colabore com uma casa espírita,
porque tem luz, água, telefone, tudo para pagar, é o certo, né? Que a gente vai, tira do bolso ou a gente se torna sócio, membro, seja lá o que for, ou então a gente faz uma doação para aquele trabalho se manter, né? Mas eu vou sentar ali amanhã, daqui a pouco eu sento ali, eu tenho 12 espíritos para vocês falarem com ele. Qual você quer, da esquerda ou da direita? Aí eu quero da esquerda, então vai ser $40. Vamos já ficar rico aqui rapidinho, não? Porque a fila vai crescer. Porque todos nós queremos saber o que fomos no passado ou se vamos ser bem amados. Nós não queremos fazer as nossas próprias caminhadas, né? Solo. Queremos ter sempre uma sombra a nos proteger. Esquecendo que nós somos as nossas próprias sombras, não é?